Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar sobre diversidade, mas mais especificamente sobre etarismo, que é essa questão de você poder incluir dentro da sua empresa todas as pessoas, independentes de idade, criando essa miscigenação de gerações em prol de uma maior criatividade, de uma maior produtividade, para que as pessoas possam trocar informações entre si. Porque o mundo ele está em transformação. O conceito de alguns conceitos, alguns valores culturais, eles precisam ser modificados. Já não somos mais um país de jovens, né? Já temos muitas pessoas mais velhas, e essas pessoas elas precisam ser incluídas no mercado de trabalho. Elas precisam de oportunidade de emprego. Uma pesquisa do Datafolha de 2019, ela revela que as pessoas mais velhas, né, em relação à geração Z, né, elas são muito mais tolerantes, carinhosas, responsáveis, educadas, éticas, e precisamos dar espaço a essa parcela da população, né, no mercado de trabalho, a oportunidade para essa parcela da população trocar experiência com essas gerações mais jovens. O Brasil está envelhecendo. 25% da população atualmente tem mais de 50 anos. E a expectativa de vida, né, se a gente for aqui considerar os números antes dessa pandemia, ele girava em torno de 76 anos. E esses números, eles nos permitem questionamentos, né? O que a sociedade e o mercado do trabalho têm feito para absorver, né, essa mão de obra que está envelhecendo? Fala-se em diversidade, mas o etarismo está mesmo na pauta, né, das empresas, quando elas tratam de diversidade. O que e como os setores de RH, né, podem fazer ou estão fazendo para garantir a absorção dessa mão de obra das pessoas com mais de 50 anos. Para nos ajudar, né, a refletir sobre esses temas, né, sobre esses questionamentos, eu recebo aqui no canal hoje a assistente social e especialista em gestão de pessoas, Graciete Silva. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresa. Graciete, muitíssimo obrigado, né, você ter aceito aqui o nosso convite de poder contar com você aqui no canal. Minha gratidão e seja muito bem-vinda. Olá, Ronaldo. Eu que me sinto lisonjeada por ser convidada para participar dessa entrevista, desse bate-papo, né? Um tema tão atual. Eu sou Graciete, para quem ainda não me conhece, né? De repente muita gente pode não me conhecer, então eu sou Graciete, sou especialista na gestão de pessoas, mais de 20 anos de experiência nessa área. Eu sou graduada em serviço social, mas sempre me direcionei para a recursos humanos, na área organizacional. E aí a gente vem ao longo desses anos tratando de vários temas, de várias situações, experiências que a gente vai vivenciando, e o dia a dia que realmente vai nos ajudando a solucionar alguns problemas. E dentre eles, nós temos hoje a questão do etarismo, né, que é importante a gente falar nisso, e está dentro da diversidade das empresas. Porém, esse tema não é muito explorado. A gente sabe que não é muito explorado. Hoje se fala muito a parte de etarismo, é mais na área social, né, envelhecimento, questão de idosos, alguns cargos públicos, mas quando você vai para a área privada, as empresas realmente elas não estão preparadas. O mercado em si não está preparado para essas pessoas. No entanto, nós que estamos do outro lado é que precisamos nos preparar. E aí vem o desafio. E como as empresas podem estar trabalhando dentro do RH, trabalhando essa parte, dando oportunidade àquelas pessoas que já passaram. Inclusive, tem
existe um filme muito interessante, é O Estagiário, e que esse filme, ele mostra a realidade, olha que já tem um tempo esse filme, mas é como se fosse atual, e as pessoas, quando entram nessa idade, né, a idade um pouquinho mais avançada, que não é tanto, mas muitas pessoas, a partir de 50 anos, para algumas empresas já estão velhos, entre aspas, já estão um pouco cansados. Depende muito de cada função que ele vai desenvolver do cargo. Porém, ainda existe realmente esse preconceito. As empresas não colocam, é proibido até colocar no anúncio de recrutamento e seleção, a gente não pode colocar, né? É proibido colocar faixa etária, mas nós sabemos que quando você vai selecionar, dependendo daquele cargo, eles priorizam as pessoas mais jovens. Porém, é importante que as empresas tenham essa preocupação, porque é como eu vou citar aqui, mas é bem engraçado, interessante, e isso eu ouvia há muito tempo, eu era bem mais jovem, e o meu coordenador já era um senhor, coordenador de RH. E ele, Salustiano, e ele citou uma coisa, ele disse assim, eles não se colocam, tem até, eu acho que é um livro, A Carroça, que fala sobre isso, esse tema. Então, a carroça. O que é a carroça? A carroça, aí ele citou, aquele pessoal de engenho, existia muita questão de carroça, então tinha sempre um animal, né? Um mais jovem e um mais velho. Por quê? Porque o mais jovem, ele estava sempre cheio de energia e queria correr. Se colocasse os dois burros, ou cavalo, ou boi, que naquela época o pessoal carregava muito engenho, né? Carregava muito boi, água. E meu avô, inclusive, ele carregava água na usina. E sempre tinha um mais velho, um boi, né? Um gado. Eram dois. Um velho, mais velho, e um bem novo. Bem novo. Por quê? O novo queria correr e o velho ficava sempre freando. Ou seja, existia o equilíbrio. E trazendo para o lado, é uma comparação engraçada, mas assim, trazendo para o lado do ser humano, para o lado profissional, é importante que haja essa preocupação nas empresas. Por quê, Ronaldo? Porque assim, os profissionais mais jovens, hoje muitos não têm, eles querem, a questão do tempo. Eles não têm paciência, às vezes, de esperar, de analisar. E aquela pessoa mais velha, aquela pessoa que tem uma experiência, uma bagagem, ele vai estar ali dosando. Ou seja, é um equilíbrio. É como se fosse a cadeia alimentar. Existe um equilíbrio na cadeia alimentar, não existe? Então, do mesmo jeito que nós, seres humanos, da área profissional. É importante que exista esse equilíbrio das empresas, né, da área profissional. Agora, depende também de alguns casos. Graciete, a gente ouvindo você falar aí sobre todas essas questões, né, do etarismo, dessa questão da necessidade de mesclar ao jovem com o mais velho, como é que você enxerga aqui na nossa região? As empresas aqui da nossa região, de fato, elas colocaram o etarismo nas suas pautas ou ainda é uma oportunidade que a gente tem de melhoria? Ronaldo, sinceramente, nós ainda estamos muito atrás. Não existe essa preocupação. Apesar que na empresa que eu trabalho, a gente não está tendo essa preocupação da questão da idade. Portanto, que nós temos, na nossa sala, nós temos pessoas mais velhas, e elas dão conta, sim, do trabalho. Certo? Elas se empenham, e como a sociedade ela pode ver, como é que o profissional ele pode estar se atualizando e também buscando essa oportunidade, através da atualização. Nós temos, através de estudos e uma série de coisas. Então, as empresas em si, hoje, elas não estão preocupadas. Agora, existe sim uma minoria de empresas, como eu falei, a empresa que eu trabalho, hoje nós não fazemos a acepção com relação à idade, mas não existe isso em pauta, entendeu? Assim, eu tenho que ter uma cota, um exemplo, eu tenho que ter uma cota para faixa etária, trabalhar com faixa etária, infelizmente não existe. Uma cota... Agora, assim, é muito interessante isso, porque, assim, muitas vezes, né,
a gente se depara, ou as empresas colocam como o grande empecilho, a formação das pessoas, né? E que, quando a gente trata do etarismo, a gente também trata de que essas pessoas mais velhas, elas têm uma experiência, elas devem se preocupar com a sua educação, que a educação hoje é contínua, você não pode parar de estudar, ninguém pode se garantir pelo que já construiu até aqui, pelo que valeu, porque eu tenho 20, 30 anos de experiência, você tem que saber se você está atual, se os seus conhecimentos foram atualizados, porque a sua experiência vai valer na hora de você ter uma relação humana, na hora de você se ver diante de um problema para administrar conflitos, isso indiscutivelmente, mas a tecnologia hoje impõe uma série de aprendizados, né? E muitas das pessoas mais velhas, elas estão prontas, elas estão aptas para o mercado e elas não podem ficar à margem de tudo isso só por conta da idade, né? Exato. Mas uma das coisas que a gente observa, né, quando a gente se debruça um pouco sobre essa questão do etarismo, é que as mulheres elas acabam sendo vítimas em dobro, né, porque a idade parece que tem um peso maior para as mulheres, entendeu? As pessoas que até admitem ter um homem mais velho numa posição, sendo contratado, fazendo uma gestão, mas na hora de uma mulher mais velha, né, acaba tendo aí um preconceito dobrado, né? Então, me fale um pouco sobre, né, as suas compreensões, né, e os porquês e que caminhos poderiam ser tomados para a gente ir diminuindo, né, essa esse preconceito, né, contra as mulheres e principalmente contra as mulheres mais velhas dentro das empresas. Exatamente, Ronaldo. Esse é mais um desafio da mulher, né? Para a mulher. Ela já sofre discriminação quando vai a questão de salário. Ela ocupa o mesmo cargo que o homem, né? A gente sabe muito bem, e ela tem essa discriminação. E ainda mais a questão da idade. Para alguns casos, a gente sabe muito bem, quanto mais experiência, a pessoa também está atualizado, melhor, até por questão da idoneidade, da pessoa maturidade, ela vai ter atitudes diferentes de uma, não que outro jovem tem, mas a questão da idade ele vai adquirindo ao longo do tempo. Porém, as empresas, ela não fazem esse trabalho. E quando fazem, realmente, como você falou, priorizam, às vezes, o homem. Qual a diferença? Né? Aí se pergunta qual a diferença. Às vezes até a mulher ela tem mais, com todo respeito aos homens, né? Mas às vezes a mulher ela tem um diferencial, que ela fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela sempre ela busca essa atualização, ela está constantemente em busca. As empresas realmente precisavam ter um olhar diferenciado, ter um olhar mais humano, né? E não esperar, por exemplo, o Ministério do Trabalho, muitas não, quando chega na fiscalização, ele vê a cota de feminino, ou seja, quantas mulheres tem, mas ele não observa a questão da idade. E aí, algumas empresas, o que acontece? As empresas, muitas vezes, não são todas, nós já avançamos muito, nós mulheres já avançamos muito nas nossas conquistas profissionais, de relacionamentos trabalhistas, dentro das empresas, das organizações, porém, ainda enfrentamos esse tabu, que justamente é um tabu, mesmo de ser um tabu. Então, por mais que as mulheres estejam atualizadas em busca de oportunidade, muitas vezes, eu acredito que eu sofri quando eu saí da empresa anterior que eu estava. Né? E, assim, vou ser muito sincera, eu não conseguia me enxergar dessa forma. Até que uma amiga disse, Graciete, será que não é a idade que está pesando? Porque, assim, realmente eu saí no momento em que houve várias transformações, mudanças econômicas, com um contexto um pouco complicado no momento. E aí eu também senti algumas diferenças de recolocação no mercado de trabalho. Primeiro, não sou da Paraíba, né? Não sou paraibana, sou de fora. Tinha saído de empresa grande, então algumas empresas, elas ficavam observando um fator, até o salário pesou na hora.
Então, salário e a idade. Então, aí a amiga chegou para mim, Graça, você não quer enxergar, mas tem a ver com a idade. Aí foi quando eu tive que reinventar um período por fazer consultoria. Mas é muito interessante quando a gente fala de idade de mulheres, entendeu, Graciete? Porque tem um outro problema com as mulheres mais jovens, entendeu? Então, assim, se você tem mulheres mais jovens que estão naquela idade, que as jovens casadas, que estão na idade de ter filhos, também tem aí todo um preconceito em relação a você admitir mulheres nessa idade, porque corre-se o risco, né, de elas engravidarem e terem que se afastar do emprego, e também tem empresas que, inclusive, têm problemas, né, ou têm políticas que inibem esse tipo, que inibem, né, a contratação de pessoas mais ou menos numa faixa etária que possa estar nesse período de constituir família, né? Aí você vê a mesma questão da idade pesando, somada ao fato de ser mulher, ao fato de poder ser mãe. É muito complicado, né? Exatamente. Ser mulher no mercado de trabalho não é fácil. Apesar de termos, como eu falei, já avançamos muito. Porém, ainda temos esses preconceitos a serem vencidos, certo? Mas, assim, Ronaldo, eu entendo que as empresas precisam, porque nós estamos num momento em que as empresas precisam se atualizar. Não tem como fugir, não tem como deixar para trás, né? Isso é um momento em que as empresas precisam realmente abrir o leque, abrir oportunidades e ser feito um trabalho. Eu sempre digo, a gente enfrenta tantas dificuldades, tantos preconceitos, e assim, como gestora nas empresas, eu sempre procurei fazer, não que porque era mulher, mas como a gente já vive realmente nesse preconceito, existe tanto preconceito para a mulher, eu sempre tentei, no meu lado, assim, o que podia, depender da autonomia que eu tinha diante da diretoria com a empresa, tentava sempre minimizar alguns preconceitos. Fosse, só tem mulher, vai engravidar no período fértil, né? Só tem mulher, a faixa etária. Então, assim, eu sempre tentei, na verdade, as vezes que eu passei, até porque recursos humanos a gente tem mais mulher, né? Diga de passagem, tem, o quadro é feminino praticamente, mas eu nunca tive problemas. Assim, uma vez ou outra, mas assim, de ter, tem que demitir porque é mulher. Não pode, não. Graças a Deus, assim, eu sempre consegui, com um jeitinho feminino, sempre levar para a nossa diretoria, para as empresas, a importância, certo? De ter no quadro e evitar esse tipo de preconceito dentro das organizações. Mas, assim, eu vejo, Graciete, que o que precisa de fato é que as empresas entendam todo esse movimento e que elas tenham uma política de diversidade onde ela tenha essas questões como pauta, né? Nós estamos falando de diversidade, né, que a gente tem aí vários outros itens, né, que compõem a pauta da diversidade. Estamos falando sobre idade, e que isso precisa ser colocado, que precisa, ao se montar uma equipe, né, precisa ter esse olhar, de ter essa multiplicidade de pessoas, não porque um gestor ou outro tenha esse cuidado, ou porque ele procura minimizar isso ou aquilo, mas como uma política de RH, de gestão de pessoas dentro das organizações. Como é que você vê isso? Que movimentos, né, as associações, né, de recursos humanos podem tratar sobre isso, pode trazer as pautas, né, como é que isso tem sido discutido nos fóruns, nas rodinhas aí, né, dos gestores de RH. Isso tem sido colocado em pauta, essa preocupação de se ter políticas que pensem a diversidade? Sinceramente, Ronaldo, o que eles têm pensado muito é na parte de o que está mais em pauta, ou seja, o que chama mais atenção à população, a questão da cor, né, a cor do negro, a questão sexualidade, mas a questão da idade, poucas empresas.
poucas organizações estão voltadas e preocupadas com isso. Se fala uma coisa ou outra, mas da diversidade, que esse é um tema importantíssimo dentro das organizações, muitos não têm falado. A gente sente essa dificuldade, até mesmo entre os grupos, as rodadas de recursos humanos. Se fala, mas ainda está de uma forma tímida, podemos dizer assim, de uma forma tímida. Porque esse tema já não é tão novo. Né? A gente sabe que não é uma coisa nova. Não é uma coisa que não é algo que vem acontecendo recentemente, não. Lógico que com o passar do tempo a gente observa que isso vai aumentando, até porque a nossa população está ficando uma população velha, né? Assim, entre aspas, mais velha, porque já foi bem mais jovem. E a estimativa de vida, a longevidade, a gente também tem melhorado. Quer queira ou não, com doenças ou não, a gente tem melhorado. Mas, infelizmente, hoje os fóruns não têm batido muito como deveria. Né? Não terá aquela importância que realmente se faz necessária. A gente vê, né, que esse tema ele precisa ser trazido mais para debate, né, porque atualmente nas melhores empresas para se trabalhar, né, naquelas pesquisas que apresentam as melhores empresas para se trabalhar, apenas 3% dos colaboradores são 50 a mais. Né? Aí a gente pergunta, é despreparo, é medo, é falta de política de RH, é a soma de tudo isso? É porque mesmo, né, nessas empresas que são bem avaliadas, tem um número de pessoas tão baixo, imagina nas empresas que, às vezes, aqui muitas das nossas empresas nem entendem RH, né, como um departamento de gestão de pessoas, e sim como um DP, um departamento de pessoal para cumprir obrigações legais. Então, isso é uma questão que precisa ser tratada. Hoje a gente fala muito que a gente tem que trazer o colaborador para o centro do negócio, construir com ele, né? Isso precisa ser discutido. Exatamente. O meu olhar é que as empresas precisam criar suas políticas internas de recursos humanos, independente de qualquer movimento social. A empresa tem a sua cultura própria. Então, a partir do momento que ela tiver o seu olhar diferenciado para esse assunto, para esse tema que é tão importante, é óbvio que ela vai estar como dando exemplo, ela vai dar exemplo às outras empresas, né? E como é que eu digo, melhor empresa é trabalhar, mas eu esqueço de uma coisa tão importante como essa. Mas assim, a gente olhando, né, o fato de você poder ter pessoas mais velhas dentro das empresas, que ganho as empresas teriam em ter políticas para promover a absorção dessas pessoas, né, de tê-las nas suas fileiras como colaboradores? Porque qual ganho que ela teria? Ela teria mais comprometimento, não que o jovem não fosse, mas pelo fato de estar dando oportunidade àquela pessoa que está já, às vezes, até fora do mercado de trabalho e sem perspectiva de crescimento. Se ela desse mais oportunidade, inclusive ter uma empresa, eu posso fazer empresa ou vou fazer propaganda? Não pode falar. A AIC, ela tem um programa. São poucas empresas que têm esse trabalho. É só para você fazer uma observação, né? A Ivete, né, que é gestora de pessoas de lá, né, falou aqui com o canal, né, quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a gestão de pessoas, né, da AIC, a gente tem aqui uma entrevista, né, um bate-papo bem legal com a Ivete, que é a gestora do RH de lá. Certo. Você perguntou qual que é a empresa, né? Os benefícios. Os benefícios. Os benefícios eu vejo de uma forma de que ela terá, dentro das empresas, ela vai ter pessoas com mais experiência, pessoas com mais disposição, apesar, não desmerecendo mais jovem, mas ela tem aquele comprometimento pelo fato de que ela teve a questão da gratidão, a oportunidade de poder voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, ela se sente importante por estar ocupando o cargo. Temos um comprometimento aí maior, né? Maior. Talvez o rendimento, mas o rendimento também, porque ele está comprometido, ele é mais leal, entendeu, Ronaldo? A questão da gratidão.
ele sente mais, ele sente privilegiado. Poxa, eu voltei ao mercado de trabalho, coisa boa tá de volta, então vou dar o quê? O meu melhor. Então, vou tentar dar o melhor. Aí as empresas, ela pode ter esse engajamento dos profissionais, como também ele mesmo, ele dá exemplo para os demais. Ele, ele puxa, assim, é a questão da cultura. Então, se ele vai agregar para aquela cultura organizacional. É assim, numa realidade que nós vivemos, né, onde as pessoas mais velhas, elas têm uma experiência, elas têm uma humanidade, elas têm uma relação interpessoal jamais estruturada que os mais jovens, né? Isso também é muito, muito positivo. Mas, Graciete, a gente está caminhando aqui para a gente concluir. Eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados aqui, né? O que é que hoje move a eles, né? Então, o que é que te move hoje como profissional? O que é que te faz levantar pela manhã e ir trabalhar e te dar aquela gana, aquela satisfação? Eu me sinto feliz quando eu acordo pela manhã e tenho para onde ir e o que fazer, me sentir útil. Então, o que me motiva hoje, o que me move a essa energia, é saber que eu vou contribuir. Eu vou contribuir na empresa que eu trabalho, eu vou contribuir com as pessoas, com exemplos. E nós temos um quadro jovem também, na minha equipe, nós temos jovens, e eu sempre dou, assim, vários exemplos. E eu acho importante, como eles gostam de ficar ouvindo, não só a mim, mas as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência. Então, isso me motiva, me deixa... É o retorno, na verdade, né? É um retorno à satisfação. Então, todos os dias você conta quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar, ou mais velha que eu, ou da minha idade, e tem para onde ir, né? Primeiro, ter saúde, né? Agradecer a Deus por ter saúde, porque muita gente hoje, nós estamos hoje num tempo muito complicado, um momento de doença, né? Sempre é uma coisa ou outra. Então, o que motiva hoje me dá energia é acordar com saúde. Eu abro o olho, ai, que coisa boa, Jesus. Agradeço a Deus e sei que vou contribuir. E também vou aprender, porque a nossa vida é uma escola, uma eterna escola. Nós estamos aqui para contribuir com alguma coisa e também aprender. Então, é uma troca de informação, de relacionamento. Isso, e me motiva estar aqui conversando com você e falando para o seu público. Graciete, muitíssimo obrigado, viu? Assim, o tempo voa, assim, a gente conversando aqui. Muito feliz de poder estar conversando com você, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você, certo? Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Gratidão. Pessoal, essa foi Graciete Silva, gestora de RH, assistente social, uma pessoa que está sempre em transformação, né? Também hoje é estudante de psicologia, porque a gente tem que estar sempre na busca da gente estar em transformação, estar sempre buscando o aprendizado. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe o seu like, indique para um amigo, compartilhe aqui a nossa conversa. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima.